calculadora de pegada de carbono, ela é um software, uma plataforma online, tá? Então, você tem que estar conectado à internet para acessar a ferramenta. Diferente do app, que não é necessário, eu vou explicar oportunamente. Você pode usar no computador ou no celular. A plataforma é bastante responsiva, tá? Funciona bem no celular. Então, tem até algumas coisas que às vezes você começa a preencher e depois fica faltando só um outro dado, você consegue ele na fase, você pode consultar e preencher sem problema nenhum. Ele é bem responsivo, tá? Toda vez que vocês entrarem na calculadora a primeira vez, o que vai acontecer? Automaticamente, caso você já tenha feito algum cálculo antes, ele vai mostrar o último cálculo que você fez, tá? Como esse é um usuário de exemplo, eu já fiz em outro treinamento, então ele apareceu aqui, ó. A última pegada que eu fiz foi da fazenda Tarde de Sol, eu poderia consultá-lo. Se você está entrando pela primeira vez, não vai aparecer isso. E para você iniciar os trabalhos, vocês vão clicar sempre no menu de cálculos, tá? O padrão das telas é aparecer sem nada. Então, se eu já tivesse feito cálculos e quisesse consultar, para poder ver tudo que eu já fiz, ou está completando, não importa o tipo, eu tenho que entrar na tela de cálculo e pedir para filtrar. Tá? Como esse é um usuário que eu uso muito, vocês vão ver que eu tenho aqui já 9 cálculos feitos. Se eu tivesse, por exemplo, começado a fazer um cálculo e por algum motivo eu tivesse parado, por exemplo, eu estava fazendo as fases e eu não tinha informação do consumo de energia. Não tem problema nenhum, tá? Vocês podem parar até onde vocês estiverem preenchido. A diferença é que essa pegada, ou metano entérico, não importa, que tiver ficado incompleto, ele vai ficar sem a data da conclusão preenchida. Isso quer dizer o quê? Olha, isso aqui é um cálculo de intensidade de metano entérico, uma simulação, que eu já vou explicar daqui a pouco, que eu não terminei, porque provavelmente eu precisei de algum dado que eu não tinha. Para eu retomar um cálculo incompleto, é só eu clicar no botão de visualizar. Ele vai mostrar para a gente o cálculo, seja de metano entérico ou de pegada de carbono, destacando o que está faltando. Aqui não está faltando nada, só faltou a pessoa terminar de calcular. Mas se tivesse faltando alguma informação, deixa eu mostrar para vocês como fica. Eu vou apagar de propósito aqui a produção de leite. A produção de leite é uma informação obrigatória. Quando eu apago algum dado que é obrigatório, vocês viram que antes estava mostrando o verde checado? Ele quer dizer o quê? Olha, eu não posso terminar de fazer o cálculo sem essa informação. Então, o botão calcular, ele fica até inabilitado, tá vendo? Isso tem uma funcionalidade muito interessante, né? Porque quando você está trabalhando, por exemplo, com pegada de carbono, que são 7 etapas, às vezes você esqueceu uma coisa lá na etapa 2, você não precisa ficar procurando, ele vai te falar em qual etapa que está faltando. Então, a partir do momento que eu peguei um cálculo que estava sem finalizar, consultei ele, com a funcionalidade de saber o que está faltando. Se eu preencher a informação aqui, ó, eu recortei lá a produção de leite. E aí ele já muda aqui, ó. Ele já deu ok. Aqui eu poderia fazer o cálculo. Aí o botão calcular ficou liberado, eu consigo preencher. Pronto. Fiz o cálculo, tá? Mas eu vou fazer o cálculo todo com vocês, fiquem tranquilos. Eu só queria mostrar como funciona a tela de filtragem, tá? Então, aqui nessa tela, todos os cálculos já estão feitos. Eu vou fazer o quê? Toda vez que eu for começar um novo cálculo, eu vou clicar em incluir. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente tem dentro da calculadora 2 tipos de cálculo? O metano entérico e a pegada de carbono? Qual que é a diferença entre eles? O metano entérico, ele está incluído dentro da pegada de carbono. Tá? Só que algumas vezes você não tem as informações suficientes, necessárias, que a gente vai ver todas quais são as informações necessárias para fazer o cálculo da pegada de carbono do leite como um todo, mas a intensidade de emissão de metano entérico, como ela envolve dados que estão mais ligados aos animais e o perfil da dieta, geralmente é mais fácil, uma fazenda que tem poucos dados, conseguir calcular pelo menos a intensidade de emissão de metano entérico. Idealmente, todo mundo calcular os dois. Por que é interessante compartilhar essa informação com vocês? Porque o metano entérico, vocês vão ver na hora que a gente terminar de calcular a pegada, ele tem um impacto muito grande na pegada de carbono do leite como um todo, tá? Vai depender um pouco da fazenda, mas ele pode variar entre 30% a 80%
da pegada de carbono é composta pelo metano entérico. Então, se você não tem o dado para calcular a pegada de carbono como um todo, mas quer ter uma noção da fazenda, você pode usar o metano entérico. É muito difícil que uma fazenda que tem um alto metano entérico, e nós já vamos ver o que é alto, baixo e médio, que tenha baixa pegada de carbono. Por quê? Porque muito da pegada é composto pelo metano entérico. E quando você termina de fazer a pegada completa, você tem a intensidade de metano entérico e a pegada. Nós vamos fazer um que vocês vão ver, tá? Inclusive, eu vou tomar a liberdade de pegar essa última que eu fiz, que foi essa que estava aqui como simulação, só para vocês verem como é expressa a intensidade de emissão de metano entérico, tá? Ela aparece como gramas de metano por quilo de leite corrigido para gordura e proteína, tá? Então, essa fazenda, ela, a cada quilo de leite corrigido, ela produz 16,51 gramas, que é um valor de médio para baixo, tá? As fazendas que têm, são mais, que têm pegadas mais altas, às vezes isso aqui chega em 30 gramas, 35 gramas, então isso aí já é uma informação. E aqui no metano entérico, ele fala para mim quanto que vem de vacas em lactação, de gado jovem, de vacas secas, tá? Geralmente essas fazendas não tem touro, nem macho, mas se tivesse, viria também destacado, ok? Então, nós vamos fazer uma simulação, fazer uma inclusão, vocês já entenderam a pergunta. Então, nós vamos clicar na pegada de carbono e vocês já vão conhecer um pouquinho das funcionalidades que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, é que a gente tentou fazer uma coisa mais lúdica, dentro da medida do possível, de um cálculo que tem um grau de complexidade importante, mas ele é dividido em etapas, tá? Então, o nosso jogo da pegada de carbono do leite era dividido em 7 etapas. Cada etapa tem um tema, né? E lembrando que se vocês tentarem calcular antes de preencher as etapas, o sistema não vai permitir, tá? Na primeira etapa, a gente vai informar os dados gerais da propriedade. Toda vez que o item tiver asterisco, quer dizer que ele é obrigatório. Então, se eu tentar calcular sem esse item que tem asterisco preenchido, eu não vou conseguir. E uma coisa que é muito importante é que tem algumas coisas que podem gerar dúvida. Então, vocês vão ver em vários locais esse ponto de interrogação, ele está te dando uma informação sobre aquele campo, tá? Por exemplo, esse campo aqui era um campo que o pessoal tinha dúvida, se era para colocar só a área do gado, se era a fazenda toda, se era considerar reserva. Aí a gente explica aqui. Então, sempre tem uma explicação. E eu queria comentar com vocês que é muito importante vocês prestarem atenção na unidade, porque senão fica completamente errado, tá? Então, aqui, gente, é quilo por leite no período todo, não é por dia. Inclusive, aproveito para comentar que os períodos para cálculo de pegada de carbono do leite, até pelos fatores de correção, o ideal é que os períodos sejam de 1 ano, tá? Você pode fazer em períodos menores, mas, assim, para ficar um ciclo de vida mais adequado, na metodologia que a gente trabalha, o ideal é que seja 1 ano. Já, por exemplo, o leite fornecido é litros por dia por bezerra. Se você dá 6 litros, multiplica pela quantidade de bezerra, multiplica pela quantidade disso, e coloca uma informação aqui errada, vai atrapalhar o cálculo. Então, confiram com atenção em todos os locais a unidade de referência. Isso é muito importante e vai ter um grande impacto no cálculo. Na maioria das vezes, quando as pessoas pedem para a gente conferir uma pegada que dê um valor estranho, é porque ela colocou a unidade errada. Ou colocou o leite do dia, ou da vaca. Então, sempre prestar atenção nas unidades, tá? Então, quando a gente começa a preencher, ele vai perguntar o tipo de preenchimento, se é um cálculo real ou é uma simulação. A simulação completa, geralmente a gente usa quando a gente já tem o cálculo pronto, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Eu quero duplicar aquele cálculo e alterar alguma coisa para ver qual seria o impacto na pegada de carbono, tá? Então, se vocês quiserem fazer isso, depois de terem feito o primeiro cálculo, vocês vão copiar aquela pegada real que vocês acabaram de fazer, e na hora de alterar o que vocês quiserem, vocês trocam aqui para simulação, porque aí eu vou saber que é uma simulação e não um cálculo real. A gente usa bastante isso, daqui a pouco a gente faz uma, tá? Mas a gente está fazendo a simulação. Nós estamos fazendo o exercício de fazer o preenchimento completo, tá? Então, a gente vai fazer um cálculo real, aí ele vai me perguntar, lógico, o nome da fazenda, o nome do produtor. Ele
pede o cadastro ambiental rural. Por que eu coloquei esse campo obrigatório? Vocês obrigatoriamente têm que saber? Não. Vocês podem colocar aqui, ó, não informado, tá? Só que toda vez que vocês fizerem isso, eu vou ter dificuldade em confiar que aquele dado daquela fazenda que está sendo cadastrada é um dado real. O CAR, ele é para nós um indicador de que aquilo não é um exercício, não é um aluno fazendo, não é um produtor querendo aprender ou um técnico, que é um dado real. Então, aumenta a probabilidade dessa fazenda ser qualificada para o benchmarking depois. Tá? Porque vocês podem fazer isso. Vocês podem entrar e fazer, até para poder aprender, vocês podem colocar lá. Mas façam como eu fiz, coloquem que é exemplo, que é teste, porque quando a gente tiver aqui 500 mil pegadas, a gente quer fazer um benchmarking. Então, as fazendas que não tiveram cadastro ambiental, eu não vou dar preferência para elas na hora de entrar no benchmarking, tá? Já comentei para vocês da importância da gente pensar. Eu vou colocar aqui, ó, do dia 1/7/2023 até o dia 30/6/2024. Peguei o período de 12 meses, tá? O estado é importante informar corretamente, porque tem fatores de correção e banco de dados de alimento que levam em conta a localização da fazenda, tá? A área total da propriedade, a produção total de leite. Esse aqui é muito importante vocês atentarem, é quilos por leite no período, tá? Leite fornecido por bezerras já é litros por dia por bezerra. Eu vou colocar um fator que geralmente é o mais comum. Se você, mas tem dia que eu dou, tem umas categorias que eu dou 4, outras eu dou 6, eu dou 8. Coloca o valor médio, tá? Proteína e gordura é muito importante. Por quê? A gente faz uma correção para leite corrigido para gordura e proteína, tá? Para poder que todas as fazendas possam ser comparadas. Então, a informação de proteína e gordura ela vai ser muito importante para fazer o cálculo no leite corrigido para gordura e proteína. Sistema de produção, tem uma lista aqui, tá? Eu vou fazer o famoso... É o principal, tá, gente? Se tiver 2 compost, vocês vão colocar o principal. Tem alguns fatores que isso aqui é levado em conta. Olha, eu terminei de preencher a primeira etapa, ele já deu check para a gente. Aí a gente pode passar para a segunda etapa, que é o manejo de dejetos, tá? Aqui vocês vão informar qualitativamente, porque a quantidade a gente vai calcular pelo perfil alimentar, pelo estoque de rebanho, para a gente poder fazer o cálculo da estimativa de dejetos. Seria impossível eu pedir para a pessoa para me falar o total de dejetos produzido realmente pelos animais, né? Então, esse fator é importante. E o que impacta muito, gente, é o manejo de dejetos, tá? Tem manejos que têm forte impacto na pegada de carbono e tem manejos de dejetos que são mais... impactam menos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu explico o que cada manejo é, porque nem todo mundo conhece a nomenclatura. Às vezes, regionalmente, tem uma nomenclatura que é diferente, tá? Não vou passar por todos, depois vocês façam com calma, tá? Nesse meu exemplo aqui, o que eu vou falar? Que eu uso esterqueira para vacas em lactação, vaca seca, novilha e bezerra. Eu poderia, por exemplo, usar esterqueira para vaca lactação e tratar a vaca de compost para vaca seca. Não tem problema, tá? Eu poderia ter, por exemplo, uma combinação. Eu fiz um manejo mais simples, tá? Se eu uso aqui a vaca aqui, se eu uso aqui, vocês vão fazer tudo que tem na fazenda. Que aí a gente vai fazer alguns fatores de correção para calcular o impacto disso na pegada de carbono do leite, ok? É o seguinte, essa etapa a gente só vai preencher se os animais pastarem volumes significativos para a sua dieta ou se você cortar pastos verdes, tá? Um capiaçu, alguma coisa. Se você ensilar o capiaçu ou se os animais ficam só em piquete, mas eles não vivem do piquete, vocês não vão preencher essa etapa. Essa diferença é crucial,
tá? Então, se é uma fazenda que tem o sistema confinado e os animais, eles estão soltos em piquetes em algumas categorias, mas não se alimentam do piquete, não precisa preencher essa etapa. Você só vai preencher se você utilizar o sistema de pasto para os animais se alimentarem. Essa diferença é muito importante, ok? Se vocês utilizarem pasto para alguma categoria ou para todas, como base de alimentação volumoso, aí vocês vão preencher aqui, tá? Se eu não preencher, eu simplesmente vou falar que eu não uso e vou passar para a próxima etapa, tá? Imaginando que exista pastagem na fazenda. O que a gente vai falar? Nós vamos falar que a gente usa, por exemplo, forrageiras perenes, que é o mais comum. Se eu realizo sobressemeadura, vocês têm que lembrar que essa calculadora ela tem que estar pronta para qualquer estado do Brasil, tá? Eu vou falar que eu não uso. Qual que é a produção de matéria seca? Quilo de matéria seca, hectare no período. Desafiador, mas eu preciso saber, tá? Então, eu vou falar que... vou inventar aqui. A área total da pastagem comida, né? Aí eu vou falar que eu tenho 55 hectares. O que eu coloco de fertilização orgânica? O que eu uso de fertilizante nitrogenado? Mas eu quero quilos de nitrogênio por hectare. Por quê? Um usa NP4, o outro usa 3, 4, o sulfato. Aí o que eu faço? Para poder facilitar a vida do usuário, eu tenho uma calculadora de conversão de nitrogênio, tá? Como é que ela funciona? Você vai falar para mim o produto que você usou, tá? Então, eu vou inventar aqui só para mostrar para vocês, tá? Eu estou inventando. Nitrato de sódio, todo mundo é fonte de nitrogênio. Aí, se eu sei a quantidade por hectare, eu posso pegar aqui direto, tá? Só que muitas vezes a pessoa só sabe o tanto que ela comprou. Não tem problema. Você coloca o tanto que você comprou aqui e depois me fala quanto que você tem de pastagem, que eu divido, eu faço para você o nitrogênio por hectare. Para a pessoa não ter que ficar fazendo a conta e não fazer a conta errada, tá? Então, essa calculadora, porque lá na outra tela, eu preciso colocar a quantidade de nitrogênio por hectare menos ureia, tá? Vocês vão perceber aqui que a ureia não está aqui, porque a ureia tem um fator de emissão própria, ela fica separada. Então, eu brinquei aqui, eu fiz a conta e eu cheguei à conclusão que eu apliquei 30 quilos de nitrogênio por hectare. Aí eu vou fechar minha calculadora, voltar para a minha calculadora, vou colocar, eu usei 30 quilos, vou falar que eu usei ureia 2 quilos, que eu não usei nem calcário, nem dolomito. Pronto, a minha aba, e eu só preenchi para mostrar para vocês, tá? Se a minha fazenda não tivesse alimentação à base de pasto, eu poderia não preencher. Agora, gente, veio a parte boa, que é a informação do rebanho, né? Então, o que eu vou informar? Aqui eu vou informar a estrutura do rebanho, a média do ano, tá? Então, geralmente, quem tem planilha de controle, quem tem software de gestão, você tem que tirar o estoque médio do mesmo período que nós estamos fazendo a análise, tá? Então, eu vou falar aqui que eu tenho 170 vacas, que eu tenho 23 animais, 92 novilhas, 23. Estou fazendo uma estrutura normal de rebanho aqui. Não tenho touro. Peso médio é muito importante, porque ele impacta naquela emissão de metano entérico que eu comentei para vocês, que é super importante, tá? Então, minhas vacas têm 700 quilos, as em lactação, as secas têm 750, minhas novilhas têm média 500 quilos, as bezerras 200, o touro eu não tenho. Mesmo que eu não tenha, quando eu campo obrigatório, eu preciso preencher 0, tá? Senão ele não vai deixar a gente terminar. Gente, esse aqui é um ponto muito importante. O que acontece? Se você vende animais comercialmente, por exemplo, você tem um rebanho estabilizado e você vende bezerras, novilhas ou animais que não sejam descarte. Você precisa informar, porque é como se você estivesse produzindo carne e leite, tá? Então,
o animal que você vende comercialmente, ele é descontado da pegada de carbono do leite, como se eu tivesse produzido carne. Então, é preciso colocar para poder fazer esse desconto, tá? Tem algumas fazendas que a gente já fez os cálculos, que tem rebanhos bem grandes, produzem bastante animal para genética, por exemplo, tem que colocar aqui, porque ele produziu leite e carne, apesar que não é para bater, mas o animal vai ser vendido como animal vivo, tá? Então, você vai falar que se é animal de descarte, velho, não precisa, é comercial. Você vai falar que se você vende animais aqui, esses animais vendidos, eles vão ter um desconto aqui na pegada de carbono, tá? Aí eu só dei um exemplo aqui de uma venda normal. E aqui tem algumas informações que tem, vocês vão perceber que elas não têm asterisco. Isso quer dizer o quê? Que elas não são obrigatórias, tá? Mas elas são muito importantes, gente, porque é com essas informações adicionais é que a gente verifica se essa fazenda é uma fazenda que está estruturada, se o dado está correto. Pensa bem, se ele fala para mim que ele tem aqui um estoque de 170 vacas e chega aqui para mim e fala que tem 3 bezerras, eu falo, opa, só nasceu 3, tem alguma coisa errada. Então, essas informações elas são muito importantes por 2 motivos. Para a gente verificar se a informação é correta e depois, se a fazenda tiver com uma estrutura de rebanho muito ruim, essa camada de informações adicionais nos ajuda a direcionar as oportunidades de melhoria também, tá? E por que eu estou falando que é adicional, que é opcional? Às vezes você não tem, mas ok, você pode calcular, mas idealmente é muito importante que obtenha essa informação, tá bom? Aí nós já estamos na 4ª etapa do jogo aqui e vamos agora para combustíveis e energia, tá? Combustíveis e energia no período todo. Então, total de diesel consumido no ano, total de gasolina consumida no ano. Se tiver biodiesel, se tiver álcool, você vai colocar. Aqui eu vou falar que eu não tenho, tá? A rede do grid, tá? Se tiver energia eólica e energia solar, pode informar, apesar que energia eólica e energia solar elas não impactam na pegada. Elas são livres de pegada. É só para você saber a estrutura da fazenda, tá? Aí a pessoa vai falar assim, eu tenho grid, eu tenho energia solar, mas eu não sei quanto ela produz. Não tem problema, por quê? O que ela produz e ela não pagou, já está descontado aqui. Então já está resolvido, né? Então, se eu tenho energia solar, esse consumo do grid é só o que eu não consegui produzir com a solar e completei, ok? Então, de certa forma, a energia solar já está descontada aqui da pegada de carbono, tá? E biogás. Essa etapa é bem simples, mas às vezes as pessoas precisam juntar todas as contas para fazer o cálculo, tá? Gente, a parte de alimentação, ela é uma informação que é um grande diferencial da PEC-Calc, tá? Porque, na prática, muitas das ferramentas que a gente trabalha, eles ficam pedindo quantos quilos de alimento que cada animal, cada categoria animal consumiu. E isso não faz diferença. Eu preciso saber o total de milho, de silagem, porque os alimentos eles têm a mesma pegada, independente de quem consumiu eles. Tá? Então, e isso é uma coisa que, às vezes, a forma como foi pensada outras ferramentas, se algum de vocês já teve a experiência de preencher, de fazer um cálculo de pegada de carbono em outras ferramentas, é um trabalho grande que, na verdade, não impacta no final. Tá? Porém, eu preciso saber na média do período, qual que é o consumo de concentrado dos animais. Não importa a composição do concentrado, isso eu vou perguntar na outra aba. Mas eu preciso saber o consumo de concentrado, porque a intensidade de emissão de metano entérico, ela tem relação com a digestibilidade do alimento, tá? Então, os fatores de correção que a gente aplica para calcular a estimativa de emissão de metano entérico, elas dependem do que o animal está consumindo. Mas é uma pergunta muito mais fácil do produtor responder do que ele te falar
Quantos por cento? Não, janeiro é um, fevereiro é outro, é quase que impossível, tá? Então, o que eu vou perguntar aqui? Qual que é o consumo médio de concentrado de vacas? De vacas em lactação, de vacas secas, de novilhas, de bezerras. Bezerros eu não tenho. Olha que simplicidade. Aí, depois eu tenho que falar todos os alimentos, mas não importa quem comeu, porque a pegada é a mesma. E aqui, gente, a gente tem alguns produtos que têm potencial de fazer redução da emissão de metano entérico, tá? Hoje, no mercado que tem a aprovação, a fórmula aprovada pelo IDF, é o Bover, que é da DSM, tá? Então, se a fazenda usar o Bover, você tem que falar o teor de gordura na dieta, o teor de fibra na dieta e quantas gramas você utiliza e tem um impacto relevante no metano. Diminui 30%, se é usado corretamente, o metano entérico, o que pode levar a uma diminuição entre 6% a 15% da pegada de carbono do rebanho, tá? Nós já estamos estudando outros aditivos que estão em fase de homologação para a fórmula, para que eu possa colocar na calculadora. Eu só posso colocar quando sai lá no manual do IDF. Antes eu não posso colocar, não posso inventar regra que não tenha na metodologia, tá? Agora, essa parte aqui é uma parte muito importante, tá? E na qual eu vou colocar a informação do total de alimentos consumidos no período por todos os animais, tá? Então, eu vou fazer uma simulação. Vou colocar o alimento, colocar a quantidade e incluir. Vou colocar o alimento, farelo e casca de soja é a mesma coisa, a mesma pegada, tá? E incluir. Produtos diferentes. Vou colocar, vou incluir. Silagem de grão úmido ou grão úmido de milho ao mês. Tem ração comercial aqui também, tá? Vamos lá. Estou fazendo uma dieta bem real. Estou pegando os dados reais aqui para vocês, para a gente poder ter uma pegada mais ou menos realista. Então, eu estou contando a história do ano. Você precisa saber tudo que a pessoa comprou de alimento ao longo do ano. E a silagem de milho, apesar dele não ter comprado, a gente utiliza os bancos de dados nacionais para calcular a pegada de silagem do milho, tá, gente? Por quê? Senão a gente ia ter que fazer um cálculo específico para fazer do grau de complexidade. É tudo isso aqui de novo para calcular a pegada a pegada da silagem de milho. E na prática, as diferenças são muito pequenas. Então, como a gente quer fazer um cálculo que seja possível de um produtor médio fazer, a gente trabalha com os bancos de dados e a diferença é realmente muito pequena. Então, eu não vou colocar. Aí vem uma pergunta. Então, por exemplo, combustível que eu gastei para plantar a silagem, eu não coloco lá no óleo diesel, tá, gente? É só das operações mesmo, porque eu não vou calcular a pegada de carbono da silagem, ok? Então, quase acabando. Mas vamos colocar aqui o suplemento mineral. Beleza. Aí, ó, estamos com a lista completa. Se eu quiser apagar um, eu deleto, incluo de novo. Pronto. Olha, gente, então a gente passou por todas as etapas do jogo e estamos finalmente aqui na etapa final. Se aconteceu com a tragédia, de você ter digitado uma coisa errada, não tem problema, não, gente. É só calcular, ele vai calcular para a gente, você duplica e arruma o que você tiver feito errado, tá? Não vai morrer ninguém por conta disso, não. Então, vamos lá. Quando eu terminei, é só clicar no botão calcular e ele vai me mostrar o resultado. Então, essa daqui é uma pegada baixa. Tá? Então, o que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar, ó, vou aumentar o zoom para não ficar pequenininho para vocês. Ele vai me entregar 3 informações. A intensidade de emissão de metano entérico, que é 13,42 gramas de metano por quilo de leite corrigido para gordura e proteína, tá? Que é baixo. A pegada de carbono do leite, que é 0,95 quilos de CO2 equivalente, corrigido por gordura e proteína. A produção de leite, ela produz uma série de gases com potencial de aquecimento, que são os nossos inimigos, gases de efeito estufa, tá? Então, ela produz o CO2, produz óxido nitroso, principalmente na hora de trabalhar com adubos, e produz o metano, tá? Só que como é que eu ia transformar isso num único número?
A gente faz o quê? Cada um desses gases tem potenciais de aquecimento diferente, tá? Então, o óxido nitroso que é 270 vezes mais do que o Converte CO2. para O CO2. metano é 27 vezes mais do que o CO2. Então, o que a gente pede? A gente calcula o volume desses gases e converte em CO2 no que se refere a potencial de aquecimento. Por isso que a gente consegue comparar, tá? Então, não quer dizer que eu emiti 9.000 toneladas de CO2. Eu emiti muitas toneladas de CO2, metano, óxido nitroso, só que ele converteu para a gente em equivalentes de CO2 em função do potencial de aquecimento, tá? Então, essa é a unidade do mercado de carbono, do cálculo de mitigação, sempre vai trazer para essa unidade. Aqui, gente, ele vai. Então, vocês já entenderam essa parte de cima, o que é o metano entérico, o que é a pegada de carbono, as emissões totais, o que é o corrigido para gordura e proteína e o que é o CO2 equivalente, tá? Então, toda vez que tiver esse CO2 equivalente aqui, é que ele pegou todos os gases e transformou em CO2 pelo potencial de aquecimento dos gases. Beleza. E aqui ele vai falar para mim, olha, da minha pegada de 0,95, que é uma pegada que a gente considera baixa para o Brasil, tá? Ele tem alimentação 60%. Olha o metano entérico aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que era muito? 40%. Tá? O combustível energia 3% e manejo de dejetos é 1%. Tá? E o metano entérico por categoria? Aí eu estou olhando só esse daqui. Geralmente, lógico, vaca e lactação vai emitir mais, seguido pela vaca seca e pelo gado jovem. Pelo gado jovem e vaca seca, desculpa, falei o contrário. Gente, é isso que é a pegada de carbono do leite. Aí eu vou passar alguns macetes para vocês. Se eu quiser exportar isso aqui, eu faço um relatório, ele vai me dar o relatório em PDF. Então, aqui, ó. Então, o relatório, eu vou mostrar aqui, ele abre o relatório em PDF, com a mesma coisa que tem na tela, tá? Eu posso, a qualquer tempo, eu terminei o cálculo, eu quero voltar nele, é só eu clicar aqui e pedir para visualizar, ele vai me mostrar o mesmo cálculo, tá? Se eu tiver alguma dúvida sobre qual é a metodologia utilizada, se eu clicar no botão metodologia, ele vai explicar que a gente trabalha de acordo com o leite, 4% de gordura e 3% de proteína, eu tinha esquecido. Que a gente considera o CO2, o metano e o óxido nitroso, são aquelas coisas que eu falei para vocês. É corrigido pelo potencial de aquecimento, de acordo com essa norma aqui, tá? Que a gente usa o guidelines do IDF, e a pegada de carbono ela é o que chama de análise de ciclo de vida. Esse que é o nosso método. Só de curiosidade. Aí, gente, o que a gente tem de funcionalidades aqui? Ó? O FAQ. Então, o que eu tenho aqui no FAQ? Algumas perguntas que são ligadas ao... por exemplo, eu devo considerar piquete? Eu já respondi para vocês que não, né? Aquela hora que eu falei. No caso de fertilizante, eu uso para pastagem? Não uso. As perguntas mais comuns, tá? A gente vai criando aqui para poder criar um referencial para a pessoa. E tem uma série de clips de algumas funcionalidades que o sistema tem, que eu vou mostrar para vocês. A simulação rápida, que tem 2 tipos de cálculo, eu já falei, que é o metano entérico e a pegada de carbono. Vou falar a calculadora pode ser vista em inglês também, vou mostrar a simulação. Já mostrei os resultados, mostrei o FAQ, falei da locação, e falei do teor de nitrogênio. Tem 2 coisas que eu não falei, 2 macetes. Eu contei para vocês que vocês podem parar a qualquer tempo e voltar depois, tá? E eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade que é bem legal, que é o que a gente chama de simulação rápida, tá? Então, ó, eu estou com uma pegada de carbono de 0,95. Se aumentar a produção de leite na vaca de 2 quilos por dia, aumentando 2% na quantidade de ingrediente, o que acontece? Ela vai para 0,92. Não é um cálculo, gente. É uma noção de grandeza desses impactos, tá? E se eu usar aquele aditivo lá? Quanto que diminui? 0,84. E tem uma outra... Então, vamos lá. Esse daqui, eu cliquei aqui na simulação rápida. Ele não salva. É só para ver na hora, tá? E tem um outro tipo de simulação, gente, que é o que a gente chama de simulação completa. Então, aquela rápida, eu cliquei no botão simular.
Completa, eu clico em duplicar. Esse duplicar pode ser para eu fazer do ano que vem também. Se eu quiser mudar só os fatores e não quiser trocar nome do produtor, o carro, eu posso aproveitar. Ou eu posso usar também para fazer uma simulação. E eu poderia também fazer uma simulação para aumentar, diminuir vaca. Então, ele fez a mesma coisa. Então, a simulação é uma funcionalidade muito importante também. Tá? Então, gente, essa é a calculadora de pegada de carbono do leite.